Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Por isso lamentarei, gemerei, andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito. Devolve-te no pó na casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição, porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laques. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moresete-Gate. As casas de Axibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. Uma das coisas difíceis, nós temos comentado nessa vida, né, é manter as coisas em ordem. Então, um quarto não se arruma sozinho, uma casa não fica limpa sozinha, um negócio, uma loja não se conduz sozinho, né? Uma piscina não fica limpa sozinho, tudo exige cuidado e manutenção. Né? Um relacionamento, a mesma coisa, se não há ali o devido respeito, todos aqueles cuidados podem se deteriorar também. E Deus já havia dito lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés está se despedindo e preparando aquela geração para entrar na terra prometida, ele fala: olha, vocês não vão ser fiéis ao Senhor, vocês vão deixar e abandonar a aliança, vocês vão agir como os povos na terra que vocês vão habitar. Mas Deus prometeu um meio de restaurar as coisas, de fazer com que eles fossem perdoados, eles fossem resgatados, eles fossem libertos, as coisas fossem colocadas em ordem novamente. E aqui nós temos Deus chamando o profeta Miqueias para anunciar como Deus vai fazer isso. Como Deus vai restaurar a comunhão com um povo teimoso,
natureza humana. Né? Então Deus está falando diretamente por meio de Miqueias, um homem do campo, um homem que tem uma linguagem poética, né, mas direta, sem códigos, sem nada esotérico ou hermético, como gostam de falar essa turma mais esotérica, né, mas bastante claro. Falando de cidades que eles conheciam, de práticas que eles conheciam, para ajudá-los a chegarem no ponto de restauração. Mas as pessoas pensam, né, que os seus esforços podem trazer a verdadeira felicidade, um caminho melhor para a sua família, para a humanidade, e a cada época surgem esses sonhos. Alguém escrevendo a respeito da Revolução Francesa, um escritor chamado Edmond de Prinçet, ele diz assim: nada restou daquele dia que foi a grande festa da razão, né? Em que eles, os franceses, achavam que matando o rei, decapitando tantas pessoas quantas eles decapitaram naquela época, né? Eles poderiam melhorar o seu país. Então esse escritor diz: não restou daquele dia, além da lembrança de uma paródia estúpida que sozinha vingava a religião sagrada que se quisera pisotear, no cristianismo no caso. Em vão, para reanimar o fervor, substituíram em Paris e nos departamentos as atrizes por prostitutas. O tédio e o desgosto atingiram um novo culto desde seus primórdios. Tentou-se animá-lo com a devassidão. Então, aquela expectativa de renovar aquela sociedade, né? Aqueles discursos, aquelas pessoas tão eruditas, e depois toda aquela violência que tomou aquela sociedade, o que restou de tudo aquilo? Esse escritor está dizendo uma paródia, uma piada, uma coisa estúpida. Sobre esse declínio do homem, né? Um outro escritor chamado Osamu Dazai disse assim: o segredo do sistema é um evento revolucionário que revela mecanismos ocultos das instituições religiosas, estruturas econômicas, normas culturais, como manipulações midiáticas, né? Mantém você preso a uma realidade ilusória, mas você poderá descobrir essas correntes invisíveis, esses códigos secretos, decifrá-los e encontrar a verdadeira liberdade. É só uma amostra, né, de muitos cursos que são oferecidos hoje, prometendo que as pessoas podem se libertar de instituições antigas, mas que agora estão desgastadas, estão desacreditadas, estão prostituídas, né, com representações ou renovações empobrecidas de uma história antiga, já tão longe, né, com grandes contribuições como valores de honestidade, de integridade, de respeito à família e assim por diante. Então, a situação alarmante que Miqueias descreve aqui, e que é uma linguagem, de certa maneira, comum dos profetas, não está distante da nossa realidade. Se nós olharmos para a nossa sociedade e o que se promete como solução, nós encontramos as mesmas coisas, as mesmas situações e aparentemente sem saída. Promessas e mais promessas, algumas bastante sedutoras, mas que no fim trazem novamente intrigas, desentendimentos, guerras e mal entendidos. Existe uma prática judaica chamada de Shimaras Fenaim, que busca disciplinar o olhar. Então, essa disciplina da espiritualidade judaica busca se recusar a olhar aquilo que não contribua para uma espiritualidade sadia.
Então, não é apenas desviar o olhar daquilo que é inconveniente, daquilo que é inadequado, mas intencionalmente buscar aquilo que está ligado a Deus. Então, elevar o nosso olhar para as grandezas de Deus. E é uma prática interessante, uma vez que nossa sociedade hoje, né, através da internet, através do celular, através das mídias, né, que estão acessíveis a nós, o que elas mais trabalham? As imagens, né, aquilo que é atrativo para o nosso olhar. E infelizmente muito disso é apenas distração. E em muitos casos, né, não nos levam a cultivar uma intimidade com a palavra de Deus, com a oração. Hoje, nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, o irmão compartilhou isso, né? Nós temos dificuldade às vezes de passar 15, 10 minutos orando, mas passamos às vezes 2, 3 horas no celular, em redes sociais. Nietzsche, no seu livro Zaratustra, né, diz assim: o homem é um rio turvo, arrastando em seu leito o peso de suas sombras, medos sedimentados, crenças apodrecidas, mentiras que se enredam como algas em suas margens. Ele serpenteia pela terra sem jamais encontrar o mar, afogado na própria estreiteza. Está dizendo que o ser humano é como um rio podre, né, que vai seguindo e levando e acumulando sedimentos em busca de um mar puro, que ele pudesse se jogar ali, de repente ali nesse mar se limpar. Mas ele diz, ele não encontra esse mar. Nós encontramos na palavra de Deus uma profecia em Ezequiel muito bonita, né? Ele vai falando das águas do Espírito tomando conta de tudo, e onde a esterilidade, onde a sujeira ele limpa, torna fértil aquela terra, e tudo fica como o jardim de Deus. Esse mar que Nietzsche não enxergava para trazer a limpeza do ser humano, ele existe, é o mar, são as águas, né, do Espírito Santo. E é isso que o profeta está fazendo aqui, com essa linguagem tão forte, né? Descrevendo uma tristeza, um luto muito grande pelo juízo que virá da parte de Deus para fazer essa limpeza desses sedimentos, dessa sujeira de um povo que Deus separou, instruiu para ter uma vida boa, uma vida pura, uma vida alegre. Mas esse povo se contaminou, se corrompeu. Capítulo 2 nós vamos ver no domingo seguinte, né, uma descrição dessas coisas desagradáveis a Deus, que ofendem a Deus, né, e que Deus quer eliminar do seu povo. Mas aqui o profeta começa compartilhando o seu luto pelo que ele viu que vai acontecer e como aquilo o entristece. A ponto de ele dizer lá no versículo 8 que ele vai andar descalço, despojado, ele vai andar nu, como o profeta Isaías, numa demonstração clara, né, de miséria, de abandono, uma visão realmente chocante, né, de impactar aquele povo. Não apenas ele falava, mas ele demonstrava com a sua condição diante do povo o que estava para vir. Então, este profeta que viveu na mesma época de Isaías, Oséias e Amós, que pregou a sua mensagem na época dos reis, né, Jotão, Acás e também Ezequias, né? Ele não está trazendo uma mensagem que é decorativa, uma mensagem que pode ser colocada de lado e ser pensada e avaliada quando sobrar tempo. Não, ele está falando de algo urgente para aquele povo e também, sem dúvida, é algo urgente para nós. Então ele começa falando a respeito do Senhor descendo do seu templo, o próprio Deus indo em direção ao povo para estabelecer a sua sentença, o próprio Deus sendo juiz e testemunha para com o seu povo. E a vinda de Deus não é uma vinda de trazer a renovação da natureza, de
colocar as coisas de uma forma bela, poética, brilhante, mas de destruição. Como vulcão, como terremotos, montanhas se derretem, os vales se partem, né? Então, figura de fogo, figura de juízo e de destruição. E aí o profeta pergunta: qual que é a transgressão de Jacó? Deus quer que o seu povo pense, né? Avalie, seja crítico em relação a si mesmo, né? Se esvazie para que ele possa nos encher com aquilo que realmente é a verdadeira alegria. Algumas alegrias, elas são condicionadas por situações agradáveis que qualquer pessoa pode se sentir alegre, pode se sentir bem, né? Mas em momentos que nós passarmos por privações, haverá ali em nosso coração estrutura, sentido, propósito, para que mesmo nesse ambiente nós sintamos, nós percebamos, nós vivenciemos a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Então Deus iria tirar algumas coisas daquele povo para que eles pudessem, vazios de toda essa ilusão, serem enchidos da verdadeira alegria que vem apenas de Deus, né? Então, primeiro, os avisos que o profeta vai colocar, o primeiro é que o próprio Deus está se aproximando, e o outro é um aviso de avaliação. Qual é a transgressão de Jacó? Os pecados da casa de Israel. E o profeta diz: não é Samaria? Samaria, a capital, que tinha o altar de um bezerro, a figura de um boi, onde se buscava representar Deus. E esse boi, ainda hoje, como tem lá nos Estados Unidos, né, representa a força da bolsa de valores, né, a força da economia. Talvez no inconsciente do povo de Israel ainda lembrava algumas coisas lá do Egito, a maneira, a forma de visualizar a vida, de trabalhar, de se empenhar do Egito. E eles trouxeram para Samaria, quando as 12 tribos são divididas, né? 2 ficam com Roboão, filho de Salomão, e 10 vão para o norte com Jeroboão, e ali Jeroboão diz: olha, vocês não têm mais que ir para Jerusalém, vocês vão ficar aqui, e nós vamos construir o nosso culto, vamos fazer as coisas do nosso jeito, e Deus vai nos abençoar. E a partir dali, daquele desvio, daquele primeiro passo, as coisas foram se tornando cada vez mais distantes do plano, do projeto de Deus. Mas o texto continua e diz: e quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Ué, mas Jerusalém estava a arca, Jerusalém tinha o templo com o altar, com o menorá, com a mesa com os 12 pães, com os sacerdotes, o culto que seguia uma liturgia orientada por Deus. Por que comparar Jerusalém com Samaria? É porque mesmo as coisas sendo feitas do jeito certo, mas com a motivação errada, é um culto contaminado. É um culto que não honra a Deus e não faz bem para nós. E também Jerusalém já estava sendo contaminada por esse rio que vinha de Israel, das tribos do norte, trazendo seus sedimentos, trazendo a sua contaminação, e isso chegou a contaminar Judá, as 2 tribos do sul, chegou a contaminar o culto de Jerusalém. Então Deus também traria juízo sobre essa nação. Nós sabemos que os assírios vão conquistar Samaria, vão levar cativo o povo, vai haver uma miscigenação, é daí que vão surgir os samaritanos. Por volta do ano 722, a Síria vai fazer essa conquista, né? Mas também Judá, mais à frente, com os babilônios, em 586, Jerusalém também será conquistada. O profeta já vê também essa situação, né? E ele compara isso com o salário de prostituta, que sempre é uma linguagem que os profetas usam para tratar da infidelidade do povo de Deus. Quando o culto, a obediência, a reverência ao verdadeiro Deus é trocado pela cobiça, por dinheiro, por ganância, por mentiras, por alianças políticas. Então os profetas dizem: isso é prostituição, isso é se vender, virar as costas para Deus, como nós vimos o profeta Oséias
cuja mensagem ela é representada de uma forma tão chocante com a infidelidade da sua esposa. É dessa maneira que o profeta Miqueias, né, chama a nossa atenção. E quanto isso, né, tem relação com os nossos dias. Quantas pessoas têm se afastado do Evangelho, né, por interesses econômicos, por interesses de entretenimento, por interesses políticos, isso ou aquilo outro. Né? Suas vidas espirituais vão se esfriando, vão se tornando estéreis. E como é difícil trazer vida a tudo isso novamente. Esse calor imenso acabou por secar o meu pezinho de manacá. Impressionante, mesmo colocando água, colocando adubo, não sei se é aquela parte de concreto que tem em volta, né? Secou todas as folhinhas. Né? Aí eu conversando com uma pessoa que trabalha, né, com plantas, ele falou, ó, vai arranhando no galinho, aonde tiver verde tem vida, onde não tiver seco, você vai ter que cortar. Aí eu fui, nossa, ele ficou pequenininho, o resto tudo seco, né? Só aquela parte verde ainda. E aí ele falou, agora capricha na água, não põe fertilizante, não põe adubo. Né? Mesmo assim eu coloquei um cano ali para um tipo de uma madeira, para tentar colocar alguma coisinha, né, forte. E ele disse, agora vamos ver se reage. Né? Como é triste, né, nós vemos no nosso meio, no Evangelho, tantas práticas, né, que não são orientadas pela palavra de Deus e que por fim vão tornando estéril, irrelevante a presença desse tipo de igreja numa sociedade já corrompida. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Só muda a linguagem, né? Mas é o mesmo ambiente de um shopping, de uma festa rave, de um curso de terapia, nessas terapias esotéricas, dessas práticas, dessas coisas, né? Mesma coisa, só muda a linguagem. E o profeta Miqueias está bastante triste com isso, né? E ele faz aqui um arranjo das cidades com essa situação. Quando você pega ali no versículo 11, né, a partir do versículo 11, ele pega cidades cujos nomes têm alguns significados e ele faz um trocadilho com o nome dessas cidades, com as consequências que eles vão ter por se afastarem de Deus. Mas antes, o profeta diz no versículo 10, né, olha, não falem desses acontecimentos trágicos que eu estou dizendo lá na cidade dos filisteus, para os nossos inimigos ficarem dizendo, bem feito, é isso mesmo, tem que acontecer isso. É lá no versículo 10 ele diz, não anuncie isso em Gate, cidade dos filisteus. Não coloquem a nossa miséria na boca dos nossos inimigos. Aí ele começa dizendo no versículo 11, né? Ó moradora de Safiro. Safiro significa deleite. Essa cidade, o nome dessa cidade tem esse significado, algo prazeroso. Mas o que o profeta diz? Você está em vergonhosa nudez. É o contrário, né? A cidade tem um nome tão bonito, Safiro, agradável, deleitosa. Mas o que vai acontecer quando os assírios invadirem ali? Uma cidade de nudez, em que as pessoas serão levadas cativas sem a sua roupa, de vergonha. A moradora de Zaanã, Zaanã significa a saída. E o que o profeta diz? De Zaanã não saiu, não tem saída, está fechada, está num beco, chegou ao fim. Poderia ser saída para um vale maravilhoso, saída para a prosperidade, saída para algo bom. Mas o profeta diz, morreu na praia. O pranto de Bet-Ezel, que significa remoção, né? Tirará de vós a sua posição. Deus vai tirar o lugar dela. A moradora de Marote, que significa amargura, né? Aqui diz o profeta, porque a moradora de Marote sofre pelo bem. Aqui o nome da cidade traz muita proximidade com o que vai acontecer, né, com a invasão dos assírios em 586. Né?
sofrimento. Desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Pois é, mas primeiro vai acontecer a invasão, dos assírios, em 722. E só lá na frente, 586, né, antes de Cristo, lembra que o tempo quando o tempo é contado antes de Cristo, não é crescente, né, é decrescente, né, é o contrário. Por isso que a invasão assíria vem primeiro, 722, a invasão babilônica de Jerusalém, 586, mas para nós, mas como assim, né? Mas é que é antes de Cristo, então é decrescente. Mas o profeta já viu que ia demorar um pouco mais, mas Jerusalém ia acabar incorrendo no mesmo erro. Aí o profeta continua falando: ó moradora de Laques. Laques era uma cidade muito próspera, riquíssima naquela época, né? Ela tinha o seu nome relacionado a cavalos, talvez cavalos de raça, de exposição. E aí ela fala, né, que ali, no princípio do seu pecado, ali se achou a transgressão de Israel. Moresete Gate, a desposada, as casas de Aquizib, decepção, e engano, se tornarão engano para os reis de Israel. Ainda trarei a moradora de Maressa. Maressa é posse, aquele que te possuirá. Eu estou falando dos assírios, dos invasores que vão possuir Maressa, algo indesejável. Ela vai ser obrigada a aceitar essa condição, né? Depois fala de Adulam, a glória de Israel, talvez foi aquele local onde Davi se escondeu. E finalmente, essa descrição tão trágica, né, fala que o povo vai ficar careca, o povo vai ficar desnudo, como a águia, né, quando a águia arranca suas penas na tentativa de renová-las, né, e finalmente eles serão levados cativos. É por isso que no versículo 8 o profeta diz: eu lamento, eu gemo, eu vou andar descalço, eu vou andar sem roupa, eu vou lamentar, porque ele sente profundamente, né, o que vai acontecer com o povo de Deus. Então ele demonstra pela sua maneira de se conduzir em meio àquele povo, a sua tristeza e a dor do seu coração. Mas o povo não estava percebendo. Quando nós temos um carro, a gente tem que de vez em quando olhar ali o nível do óleo, do motor, a gente tem que dar uma olhada como é que está o fluido do radiador, o óleo do freio. A gente tem algumas coisas que a gente usa para medir, né? Para avaliar como as coisas estão indo no nosso próprio corpo. Se a gente tem um inchaço em algum lugar, se a gente está tendo uma dor em determinado lugar, e evidências, né, que vão mostrar que nós precisamos tomar um certo cuidado. Nós estamos no mês de março azul. Os médicos estão falando para tomar cuidado com relação ao câncer do intestino. Tem aumentado a nossa população. Tem dito que os homens e as mulheres com 45 anos têm que fazer colonoscopia. E se encontrar algumas coisinhas ali, né, que elas parecem verrugazinhas pequenininhas, tirar aquilo ali, porque o câncer começa com aquilo. E eu mesmo já tirei 4. Mas há pessoas que não dão atenção, não deixando, não se cuidam, e aí as coisas se agravam. Dizem os médicos que se você, no caso do câncer do intestino, começa a tratar, a tomar as providências com antecedência, é 100% de cura. Mas passou esse período, já chegou ali numa situação um pouquinho mais avançada, 40% de cura. Mas aqui está o povo alegre, trabalhando, gastando seu dinheiro, participando das festas. Eles não estão percebendo que Deus se levantou do seu trono e está indo em direção deles para o juízo. Aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Vocês não devem temer aqueles que ferem, machucam o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Então aqui está o profeta dizendo para aquele povo, né, para que eles acordem, para que eles percebam a sua situação
e se voltem para o Senhor. Esses lugares de destaque que eles se orgulhavam talvez de viajar, de passar o seu final de semana, de levar a sua família, o profeta está dizendo: esses lugares serão todos destruídos. O profeta diz que aquelas construções tão bonitas da capital virariam um montão de pedras. E foi o que os assírios fizeram. Quando eles vieram para a cidade, eles destruíram as construções e jogaram aquelas pedras tão belas nos vales. O que o profeta está dizendo, que as pedras seriam roladas, foi o que eles fizeram mesmo. Literalmente, os assírios queriam envergonhar e destruir completamente, né? Alguém escreveu assim: a nossa consciência é como uma garrafa vazia jogada no mar. Ela não escolhe para onde vai, porque as ondas, os nossos sentimentos, a empurram para todos os lados. Às vezes achamos que estamos no controle, mas na verdade são nossas emoções que nos guiam sem percebermos. Será que é isso mesmo? A nossa consciência, a nossa mente é uma garrafa vagando, e as nossas emoções levam uma hora para cá e levam outra hora para lá. Será que nós não temos uma firmeza com o Senhor? Será que nós não temos algo mais estrutural, mais substancial, mais constante, né? Os nossos sentimentos realmente governam o nosso coração e nos levam assim de um lado para o outro. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 1. Vamos recordar o versículo 7 dessa carta tão preciosa, principalmente para nós cristãos reformados. Romanos capítulo 1, versículo 7. Para comparar o contexto, para você entender a linguagem, vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui nós aprendemos que o apostolado de Paulo estava vinculado ao seu chamado. Pode ser traduzido aqui, apóstolo por chamado. Quando Ananias, o Senhor disse para Ananias ir lá orar com ele, né, que Paulo está orando, que Paulo está certo, ele diz: mas Senhor, esse homem é perigoso, está prendendo e perseguindo os cristãos. Ele é um vaso escolhido. O que significa isso? Um vaso eleito. Um vaso que Deus chamou, uma pessoa que Deus chamou. Mas Paulo está dizendo: com o meu chamado veio o serviço que Deus me deu, o apostolado. Olha a linguagem que ele usa, né? A linguagem da eleição, a linguagem da predestinação, a linguagem do chamado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado é santificado. Separado do quê? Do judaísmo, da filosofia, da sociedade que ele participava, dos recursos que ele tinha à disposição. A vida dele mostrou que ele realmente cortou vínculos com tudo isso e viveu uma vida íntima com o Senhor Jesus. Ao preço de ser perseguido, maltratado, porque ele rompeu. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora veja o versículo 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Algumas versões dizem chamados para a santificação. E em cima dessa versão e dessa tradução, eles entendem que nós é que operamos a santificação, nós é que geramos por obras, nós é que fazemos por nossos sacrifícios e nossos esforços, por nos santificarmos, por merecermos a salvação. Nada disso. A mesma forma, a mesma palavra que está sendo aplicada aqui aos cristãos romanos e a nós cristãos, porque a carta ela é atemporal, ela não está limitada àquele tempo, mas ela avança para sempre. A mesma palavra que é aplicada aqui para chamados é a mesma que é aplicada lá em cima, no versículo 1. Ou seja, nós podemos também interpretar aqui: somos santificados por chamado. Quando o Senhor nos chama, está junto no seu chamado,
salvação, o serviço, a santificação. Agora, é claro que nós vamos sentir os efeitos dessa graça, dessa bênção de Deus na nossa vida, à medida que nós fazemos o uso, né, dos meios de graça que Deus nos deu. A palavra, a oração, a comunhão com a igreja, a mesa do Senhor. Meios esses que Paulo usou constantemente, intencionalmente, insistentemente, toda a vida dele. E se você lê a vida de homens e mulheres piedosos que serviram o Senhor, eles falam claramente que eles eram iguais a qualquer pessoa, apenas eles eram cuidadosos com a oração, com estar na igreja, com o serviço, com a mesa do Senhor, com a palavra do Senhor, com a obediência ao Senhor. Então pense sobre isso, se você entendeu o que é o chamado de Deus na sua vida. O que inclui o seu entendimento sobre essa posição, essa condição na qual o Senhor coloca você. Aí você vai entender que você deveria sair com uma placa na cabeça, né? Uma camiseta, talvez no carro, em qualquer coisa, né? Dele. Você, o que você tem, tudo é dele. Como cantais, sou do meu amado e o meu amado é dele. Então nós somos dele, por quê? Porque eu sou mais santo, porque eu sou mais performático? Não, pelo chamado. Mas agora, o quanto eu tenho consciência desse chamado e o quanto a minha consciência leva a estar seguindo os meios escolhidos por Deus para que esse chamado se evidencie, esse serviço se realize, essa força do Espírito Santo se estabeleça na nossa vida. Vocês sabem perfeitamente que a vida de Paulo não foi fácil, que ele não teve facilidades. Não é isso que essas igrejas populares ensinam. Ele não era um pregador de prosperidade, ele não era um homem que usufruía do luxo. Ele era desprezado, maltratado, mal entendido, abandonado, perseguido. Mas em tudo isso, ele vivia a alegria por saber do propósito que Deus tinha para com a sua vida. Aqui está algo para você meditar profundamente durante a semana. Em vez de nós gastarmos tempo com trivialidades, com superficialidades, com aqueles vídeos bobos que nos fazem dar risada, né? Deveríamos abrir esse livro de Romanos e ler aqui junto com Miqueias e mergulharmos na profundidade do nosso chamado e entendermos o que ele implica e vermos se estamos vivendo à altura do que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando na sua palavra. O que está fora do nosso radar espiritual? Estava fora do radar daquele povo essa condição. Para eles estava tudo bem. E Miqueias, de uma cidade simples do interior, de um ambiente rural, está indo ali falar para todo aquele povo que Deus está se aproximando para o juízo. Nós também não sentimos que as coisas estão mudando? Harold Vaughan, um evangelista, senhor já de idade, mas muito entusiasmado, tem alguns livros escritos, alguns vídeos, né? Pena que é só em inglês, né? Mas você coloca ali no YouTube, né? Tem aquelas legendas, tradução automática, você pode acompanhar algumas coisas ali. Ele diz assim: a terra está sendo preparada para a guerra. Você percebe isso? Esse homem experiente, piedoso, compartilhou em uma das suas mensagens isso. A terra está sendo preparada para a guerra. Eu fico pensando, não é bem isso que nós lemos lá em Apocalipse, quando o anjo disse para João: ai da terra, porque o diabo desceu até vós em grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Então, se ele está vindo, se ele já está aqui em grande ira,
o evangelista Harold Waldman está correto. A terra está sendo preparada para a guerra. Mas ele continua, mas o céu está sendo preparado para um casamento. É o que nós celebramos na mesa do Senhor. É o que nós celebramos quando cantamos, quando oramos, quando abrimos a Bíblia, quando nos cumprimentamos, quando oramos uns pelos outros, quando nos visitamos, quando estamos presentes nas atividades, quando estamos nos dispondo a servir. É a realidade do chamado do Senhor, é a realidade da mensagem de Miqueias que nós já aprendemos, né? Qual o significado do nome de Miqueias? Quem é como Deus? Miqueias está dizendo para aquele povo: a quem vocês estão querendo comparar com Deus? A quem vocês estão querendo substituir, colocar no lugar de Deus? O Senhor Jesus disse que nos últimos dias, né, as pessoas vão viver como na época de Noé, e vão se dar em casamento, e vão estar se divertindo, né, mas não vão perceber o perigo que se aproxima. Algumas pessoas até têm falado, né, que de repente vão voltar aqueles gigantes da época, os nefilins, porque se vai ser igual na época de Noé, então vai ter essas coisas também. A semente, né, maligna, que Deus disse que ia colocar inimizade, e que de alguma maneira, né, gerou esses nefilins, né, surgiriam novamente. Nós não temos subsídios, né, elementos bíblicos para entrar por essa seara, né, entrar por esse caminho, mas uma coisa nós podemos concordar com o querido e idoso evangelista Harold Waldman: a terra está sendo preparada para a guerra. E nós estamos sendo preparados para o casamento? Nós temos em nosso coração latente, né, esse chamado, este convite, esta alegria de estar onde este noivo se alegra e fazendo o que este noivo ama, que nós não venhamos a fazer como algumas pessoas costumam fazer, né, que é esconder algumas coisas imperfeitas de si, né, não só no seu corpo, mas até às vezes da sua própria vida. Aquele povo estava colocando para debaixo do tapete e cobrindo com o tapete da religião, como muitas pessoas hoje também acham que só por falar o nome do Senhor, Senhor, por falar isso ou aquilo outro, elas já estão fazendo a vontade de Deus. Mas elas não percebem que as Escrituras não ensinam esse comportamento, esse tipo de comércio, esse tipo de sincretismo, de mistura. Não é o Evangelho. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de, em vez de nós escondermos essas coisas no armário, o Espírito Santo de Deus nos ajude a colocar isso para fora, colocar isso diante do Senhor para ser tratado, para ser resolvido isso, e nós recebamos espírito de santidade, de amor, de paz, de sintonia, de alinhamento à vontade de Deus, para estarmos sendo de fato preparados para essas ocasiões críticas que a palavra de Deus nos adverte que estão chegando. Talvez você diga: puxa, mas que livro desagradável de ler, eu queria ouvir uma palavra boa na igreja, eu queria ouvir uma outra coisa mais animadora. Mas olha, é muito melhor você ir ao médico, que trata você com seriedade, que toca em você, que vê, que apalpa, que coloca instrumentos, que promove exames adequados, né, para que se identifique o que realmente você precisa e proceda a um tratamento eficiente, do que você ir no médico que fala: não, você está tão bem, rapaz, só vou te passar umas vitaminas aqui, um creme de cabelo, inclusive aqui um salão que eu recomendo muito, e você estiver piorando. Então, o trabalho do profeta aqui é um trabalho cirúrgico, para o nosso próprio bem. Mas nós não estamos só com essa parte. Nós vamos chegar mais à frente, nos capítulos finais de Miqueias, e ele vai falar daquele que vai nascer lá no horizonte do templo, que era para ele, para nós não é mais, né? Mas numa cidadezinha tão insignificante, ele vai falar daquele belo rei que está chegando.
Mas antes de chegar lá, por contraste, nós precisamos aprender a força e a beleza da pureza da graça, da santidade do Evangelho do Senhor e a mentira de uma religiosidade que é sem Cristo, sem cruz, sem a lei, sem a graça da palavra de Deus. Hoje estudamos na Escola Bíblica Dominical Juízes e Ruth, livro de Juízes, quanta nojeira, estupro, esquartejamento, violência, mentira, precipitação, quanta coisa ruim. Mas naquele mesmo período, de forma discreta, Deus estava chamando Ruth, colocando ela perto de Boaz, promovendo o casamento dos dois. E aí o filho que nasceu, Obed, avô de Davi, e a história Deus trabalhando. Num lugar, luta, guerra, violência, no outro, paz, graça. Quando o Senhor Jesus chama os discípulos, ele chama um que é zelote, é alguém envolvido na política. Os zelotes eram os radicais. Alguns eram terroristas, outros eram radicais, de direita, ultradireita, aquela coisa. Eu chamo Pedro, trabalhador, proletariado, pescador. Chamou também um cobrador de impostos, um cara da burguesia, um cara da alta classe. Como é que o Senhor ia colocar esses homens para conviver com opiniões políticas e sociais tão diferentes? É porque o que une o povo de Deus é o reino, é o casamento com o Senhor Jesus, não são as coisas terrenas. Elas dividem, elas trazem toda essa confusão que Miqueias está colocando aqui. Mas no capítulo 2, que nós vamos ver mais a seguir, Miqueias abre um pouco mais, nos ajuda a ver com mais clareza situações que hoje na nossa sociedade também estão fazendo pastores adoecerem, pais de família adoecerem, casais adoecerem, homens e mulheres que um dia conheceram o Evangelho e hoje estão seguindo um outro Evangelho, como diz Paulo em Gálatas, uma outra coisa. Mas que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de durante essa semana o Espírito Santo nos dá a alegria de nos aprofundarmos um pouco mais na palavra do Senhor, que é para a nossa cura, para a nossa limpeza, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Amém?